Hoje, Amor Encarnado, estamos estudando juntos o livro Nisto Cremos. Você que é membro aqui da igreja, você que nos acompanha há mais tempo, sabe, desde o ano passado, nós temos a cada semestre uma série especial em que revisitamos as crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia, como cristãos. Então, primeiro semestre do ano passado, segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse ano, e neste segundo semestre nós estamos nesta quarta série, mais o ano que vem, com 2 séries, e a gente recapitula todo o livro Nisto Cremos. Então eu recomendo a você, se você tem acesso a esse material, se você tem na sua casa, na sua biblioteca, o livro Nisto Cremos, se não, você pode encontrá-lo no site da Casa Publicadora Brasileira, e ali você vai poder aprofundar um pouco os temas que nós apresentamos até aqui nestas 4 séries de mensagens. O tema de hoje é baseado no capítulo 9 do livro Nisto Cremos. E você, quem sabe, se tirar um tempinho ao longo dessa semana, vai poder ter um pouco mais de informações daquilo que a gente vai refletir juntos essa manhã a respeito do plano da salvação. Amor eterno. Todos nós gostamos de uma linda história de amor, não é verdade? Alguns de nós passamos a vida procurando o grande amor da vida, até que finalmente encontramos. As crises da adolescência, será que eu vou encontrar o grande amor da minha vida, o início da juventude? E quando a gente vai relembrando às vezes e vivenciando a história de amor das pessoas ao nosso redor, o coração da gente é tocado. Eu não sei qual é a sua história de amor preferida. Você tem uma? Aos homens casados, você podia responder agora: é a minha com a minha esposa. Você vai ganhar uns pontinhos. A história dos meus pais, não sei, qual é a sua referência de história de amor? O que é que toca o teu coração? Eu li e queria compartilhar com vocês uma das cenas da peça Um Violinista no Telhado, entre um casal de judeus, Tevi e Gold, a esposa. E eles são uma família muito simples, ele é leiteiro, eles têm várias filhas, e as filhas estão chegando na idade do casamento, e de acordo com a tradição deles, que é uma tradição do Antigo Oriente, os pais arrumavam o casamento dos filhos, mas as filhas, já na idade moderna, vivendo numa sociedade ocidental, elas querem escolher o próprio marido. E aí há toda a trama, porque há um viúvo muito rico que quer casar-se com uma das filhas, e a mãe se anima, porque de repente é como eles vão tirar o pé da lama, como família, né? A filha vai ter uma sorte diferente da dela, porque eles eram pobres, mas ela é apaixonada por um alfaiate, tão pobre quanto a sua própria família. E chega um desses momentos da crise entre a família, né? E aí arrumamos o casamento ou deixamos ela casar-se com quem ela ama? E entra essa discussão do amor entre o casal. Finalmente os dois, eles vão ter uma conversa a respeito da experiência deles com o amor. E eu vou ler rapidamente um trecho aqui dessa conversa. O marido, Tevi, faz uma pergunta à esposa, Gold: Gold, você me ama? E ela responde: eu o quê? Você me ama? Pergunta ele de novo. Se eu te amo, ela responde, com nossas filhas se casando, esse problema todo na nossa cidade, você está chateado, está cansado? Vai para o quarto e durma, talvez seja uma indigestão. Que história é essa de perguntar se eu te amo? E ele insiste: mulher, eu estou te fazendo uma pergunta, você me ama? E ela: você é um bobo, Gold, você é um bobo, Tevi. Eu sei que eu sou um bobo, mas você me ama? Eu te amo, responde ela. Por 25 anos eu lavei suas roupas, cozinhei para você, limpei sua casa, dei filhos para você, tirei leite da sua vaca. E depois de 25 anos, por que falar de amor agora? O marido diz: Gold, a primeira vez que eu te vi foi no dia do nosso casamento. Eu estava assustado. E ela disse: e eu estava com vergonha, embaraçada. Eu estava nervoso, disse ele. E ela respondeu: eu também. Mas meu pai e minha mãe, disse o esposo, disseram para mim que nós dois aprenderíamos a nos amar. E agora eu estou te fazendo essa pergunta, Gold.
Você me ama? Eu sou sua esposa, disse ela. Eu sei, mas você me ama? Se eu amo a Ele? Por 25 anos eu vivi com Ele, lutei com Ele, passei fome com Ele. 25 anos, a minha cama é dele. E se isso não é amor, o que é? E então ele disse: entendi, isso quer dizer que você me ama? Eu acho que sim, respondeu Gold. Eu também acho que te amo, disse o esposo. E a cena termina os dois juntos dizendo: isso não muda nada, mas mesmo assim, depois de 25 anos, é bom saber que nos amamos. Jesus foi insistente com Pedro. Você me ama? Sabe por quê? É porque eu e você precisamos aprender a reconhecer o amor. O amor não é natural, não é automático na experiência humana. O amor é algo maior do que nós mesmos. E por isso o ser humano precisa aprender a reconhecer o amor de Deus. Porque o amor de Deus por nós é tão grande, tão complexo, feito e demonstrado de tantas maneiras, que nós precisamos de tempo para reconhecer e apreciar o amor de Deus por nós. Se Ele estivesse te fazendo essa pergunta hoje: filho, filha, você me ama? No texto bíblico nós encontramos diversas tentativas da palavra de Deus explicar o amor de Deus por nós. Temas que se tornaram conceitos teológicos são meras tentativas de ilustrar, por meio de metáforas, o que é o amor de Deus por nós. Quando a gente vai para a Bíblia e encontra justificação, Deus está usando a figura de um tribunal para expressar o seu amor por nós. Quando encontramos nas Escrituras a explicação do processo da santificação, Deus está usando a figura do templo, do sacerdote, das coisas santas, para explicar o amor que Ele tem por mim e por você. Quando a Bíblia fala de redenção, ela está usando uma imagem que era comum para a vida das pessoas do texto bíblico, sobre a experiência do comércio, quando alguém adquiria uma dívida e ficava com um objeto penhorado e depois precisava redimir aquele objeto, pagar o penhor e resgatá-lo. São formas de expressar o amor de Deus por nós, para que por todas essas imagens do amor de Deus somadas, não individuais, não tecnicamente explicar o amor de Deus, mas experimentar que Deus nos ama. Conversão é a experiência dos viajantes, tão frequentes naquele tempo, em que precisavam aprender a mudar a sua rota, o seu caminho, e Deus usa isso para expressar o amor dele por nós, e como podemos viver esse amor com Deus. É como um grande quebra-cabeças. Não sei se você gosta desse brinquedo. Eu e a minha filha, era uma das nossas brincadeiras quando ela estava em casa. Hoje está na faculdade, lá em Maringá, mas de quando em quando a gente tem esse tempinho. Se você pegar só uma pecinha do quebra-cabeças, ela não diz muita coisa. Às vezes você reconhece um pedacinho de paisagem, às vezes tem um objeto inteiro, dependendo do tamanho da peça, mas a peça do quebra-cabeça por si só ela é suficiente para comunicar a mensagem. Agora, quando a gente encaixa todas essas peças e quando a gente consegue olhar todas elas juntas, a gente consegue perceber a beleza daquilo que está sendo comunicado para nós pela imagem. É assim que o amor de Deus vai se desdobrando ao longo das Escrituras, para que por diversas maneiras isso nos impacte e a gente consiga reconhecer o amor de Deus. Ao longo da sua vida como cristão, eu não sei quanto tempo você segue a Jesus Cristo, 1, 5, 10, 15, 20, 50 anos. Você consegue responder essa pergunta? Você ama a Deus e Deus é amado por você? Você consegue expressar de volta o amor a Deus? Eu queria convidar você para a gente ler 2 textos bíblicos agora.
E hoje a gente vai usar um pouquinho mais a Bíblia, a gente vai precisar trabalhar um pouco mais com o texto bíblico juntos. Então a gente vai por diversos textos, deixa aí o seu aplicativo da Bíblia aberto, ou então a sua versão impressa da Bíblia à sua mão. E eu queria convidar você para juntos orarmos, antes de abrirmos a palavra de Deus e encontrarmos a descrição do que o amor de Deus faz na nossa vida. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, aqui estamos nós, estamos com a Tua palavra em nossas mãos, a carta de amor do céu à humanidade, e queremos encontrar o Teu amor escrito nesta palavra, mas que se encarna na nossa vida e se torna nosso. Fala conosco esta manhã, ajuda que os nossos olhos, o nosso coração estejam postos em Ti. Oramos e pedimos em nome de Jesus, amém. Jeremias capítulo 31, verso 3, há uma declaração das Escrituras, lá no Antigo Testamento, Jeremias 31, verso 3, de onde tiramos o tema desta série de mensagens. E aqui nós encontramos o profeta falando a respeito do relacionamento de Deus com a humanidade e com Israel, seu povo especificamente. E Jeremias 31, verso 3, nós encontramos o seguinte texto: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. A Bíblia está declarando que Deus nos ama com amor eterno, e por causa deste amor de Deus por nós, que é eterno, sem início e sem fim, Ele nos atrai para Ele mesmo. Isso quer dizer que estávamos longe, e nós vimos isso na semana passada, por causa do pecado, por causa do início do mal, por causa da separação com Deus, mas Deus nos atrai de volta com bondade, com benignidade, com a expressão do seu amor por nós. E a resposta mais objetiva, como é que Deus faz isso, como é que Deus manifesta o seu amor por nós, como é que esse amor nos atrai a Ele, nós encontramos no Novo Testamento, quando Jesus Cristo é introduzido como a representação, a encarnação do amor de Deus por todos nós. E é o texto que talvez você saiba de cor, que está em João capítulo 3, verso 16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que quem tenha fé nele, quem nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que Deus manifesta a plenitude do amor dele por nós seres humanos. E Jesus vai falar um pouquinho mais à frente: e o Filho do Homem, quando for levantado da terra, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E assim a gente tem a explicação de Jeremias 31. O amor de Deus por nós se dá em Jesus Cristo. Agora, como o amor é uma via de mão dupla, como é que isso nos atinge? Ok, Deus está dizendo que nos ama. Como é que esse amor atua em nós? Como é que a gente cai de amor por Deus? O plano da salvação você entende bem. O ser humano perdido, afastado de Deus, não tem como resolver o seu próprio problema. O salário do pecado é a morte. E por causa da transgressão, como humanidade, nos aguardava o encerramento da vida. Mas Deus interfere nessa história, se torna um ser humano, assume a nossa natureza, e como representante da raça, Jesus Cristo, com uma vida perfeita, faz uma troca, um sacrifício substitutivo. Ele diz: eu vou pagar a pena do ser humano, eu morro no lugar do ser humano, para que a vida a que eu tenho direito eu possa oferecer a ele. Fazemos uma troca. Esse é o conceito da substituição, e isso é algo que reflete uma iniciativa divina para lidar com a tragédia humana. Só Deus podia fazer isso. Deus fez o que ninguém mais poderia fazer pela humanidade, a troca. E este é o centro do que é a experiência cristã. Qualquer outra filosofia religiosa vai dizer que o ser humano tem em si mesmo o caminho para resolver os seus próprios problemas. E o cristianismo afirma que não. Nós dependemos de algo externo a nós para resolver o nosso problema. E este algo externo é Deus, seu amor, encarnado em Jesus Cristo. Assim como aquele casal, Teve e Gold, precisavam fazer uma reflexão para entender como é que o amor aconteceu na vida deles.
Os pais disseram: vocês vão aprender a se amar. 25 anos depois eles param e pensam: como é que a gente se amou? Será que a gente conseguiu? Será que aconteceu com a gente? E eles precisaram de um processo para entender como é que o amor se encarnou na nossa vida e nós somos agora um casal que se ama. Essa pergunta precisa ser feita por nós, e a mensagem de hoje, o amor encarnado, não estará tanto na encarnação de Jesus Cristo, mas na encarnação desse amor em nós. Como é que o amor de Deus atua em mim e em você, e se torna amor de Deus na minha e na sua experiência, para que a gente tenha uma experiência verdadeiramente cristã, uma experiência de amor com Deus. E a Bíblia nos responde como é que o plano da salvação funciona para transformar o coração humano e nos permitir amar a Deus. O primeiro conceito que eu queria compartilhar rapidamente com vocês hoje está em Romanos capítulo 5, verso 1. Paulo é o autor que mais fala sobre esse tema, e nós vamos voltar muitas vezes em textos de Paulo hoje pela manhã. Capítulo 5, verso 1, Paulo diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala desse assunto, ou explica o amor de Deus por meio dessa figura jurídica da justificação, e ele diz: nós fomos justificados por Deus. O plano da salvação inclui a justificação do pecador. Então, porque Deus nos ama, Ele vai nos tratar como um juiz que, ao encarar um criminoso, alguém que cometeu um crime, está sendo condenado e vai precisar cumprir a pena, esse juiz diz: olha, veredito, você é culpado mesmo, não tem como não ter sido você, é sua culpa, mas hoje você tem como sair daqui um homem e uma mulher livre. Você aceita que outro cumpra a pena no seu lugar? Por quê? Porque tem alguém aqui que te ama, quer te ver livre, e prefere cumprir a pena no teu lugar, para poder te ver livre, por amor. É isso que Paulo está dizendo, que nós somos justificados por Deus. E aqui é uma coisa muito interessante, porque como Paulo constrói essa frase, sendo justificados, Paulo está dizendo que o processo da salvação, o processo do relacionamento com o amor de Deus, essa justificação, nós temos um papel passivo. O protagonista do amor de Deus pela humanidade é o próprio Deus, não somos nós. Nós não nos justificamos, nós não temos como resolver o nosso problema, a nossa culpa. Deus assume isso no nosso lugar. E o conceito da justificação é composto por a experiência de ser perdoado. O que é isso? É ter a nossa dívida paga por alguém, redimida. É a nossa pena, o nosso castigo ser cancelado porque outra pessoa vai tomá-lo no nosso lugar. Isso é o perdão. Eu não fiz nada para resolver. Admiti minha culpa, e quem tinha o poder de me condenar ou não é outra pessoa, e essa pessoa abre mão de me condenar. Por quê? Amor. O que é o termo justificado? É a posição justa perante Deus. É a perspectiva que Deus tem de nós por meio de Cristo. Ele não nos olha como nós somos, Ele nos olha como podemos ser em Cristo. E por isso, apesar de quem nós somos, diante de Deus somos justificados, e se compreendemos isso, e se aceitamos isso, podemos ter paz com Deus, de acordo com Paulo, aqui em Romanos 5, verso 1. Então, ser perdoado, ser aceito, estar em dia com Deus, é a experiência da salvação baseada no amor de Deus por nós. Nós somos feitos de novo. Quando Paulo fala em santificação, nós vamos ler um texto agora, mas antes dele, Paulo tem um uso geral do tema santificação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, quando Paulo está introduzindo a carta aos cristãos de Corinto, ele escreve aos santos em Corinto. Isso significa que a santificação é como Deus nos enxerga por status. Para Deus somos santos. Mas se você ler atentamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que tinha de problema aquela igreja, que tipo de santos eram aqueles que têm tantos erros e tantos problemas? Porque para Deus, Ele nos considera santos apesar de não sermos. De fato, somos por status, por consideração. Porque Deus, por meio de Jesus Cristo,
nos declara santos. Lutero dizia isso com as palavras em latim, simul justus et peccatori, ao mesmo tempo justos e pecadores, somos nós diante de Deus. Pelo amor que Ele tem por nós, Ele não olha para os nossos pecados e para a nossa condição defeituosa, mas olha para Cristo e nos considera como a perfeição de Cristo, apesar de não sermos perfeitos. Nós temos que carregar em nós mesmos essa dupla identidade e natureza. Somos pecadores e somos santos ao mesmo tempo, porque Deus nos considera assim. Mas é só isso? É um faz de conta? Não, não é. O amor de Deus é mais do que fechar os olhos. Já já eu volto nesse assunto. Deus tem um plano para nós. E eu queria que você abrisse e lesse junto comigo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, em que a gente compreende melhor como é que funciona a santificação. Não apenas somos considerados santos por Deus, mas estamos de fato nos tornando santos. Não somos ainda, mas estamos nos tornando. E o amor de Deus, o plano da salvação, inclui resolver o nosso problema imediato e futuro. O amor de Deus é para o aqui, para o agora e para o futuro. Eu vou ler a nova versão de Almeida, e o texto de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O processo da santificação é a reprodução da imagem de Cristo em nós. Deus nos olha por meio de Cristo, mas nós não somos como Cristo, perfeitos, mas estamos sendo transformados de glória em glória, à medida em que nos relacionamos com o amor de Deus, somos transformados. E não é assim que funciona o amor. As pessoas que amamos, quando permitimos que elas façam parte da nossa vida, e que esse relacionamento de amor com elas aconteça, nós não somos transformados por quem nós amamos. Pense o quanto você tem dos seus pais na sua vida. Pense o quanto você já tem do seu cônjuge na sua experiência. Olhe para os seus filhos e perceba o quanto eles têm de você por causa da experiência e da convivência com o amor. O amor é a maior força que existe entre a humanidade para transformar. E nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Como é que funciona esse processo de transformação para não apenas termos o status de santos, mas sermos de fato santos? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, nós lemos: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Deus da paz vos santifique quanto? Quanto? Inteiramente. Infelizmente, para alguns de nós entendemos que eu tenho parte no processo da santificação, que eu vou me santificar uma parte e talvez Deus me ajude na finaleira, ou dê o start inicial, mas alguma coisa tem que ser comigo. Não, Paulo está dizendo, Deus nos santifica quanto? O processo todo, porque nós não podemos nos transformar. O texto bíblico já diz isso, né? Pode o leopardo livrar-se das suas manchas? Não pode. Nem vocês podem deixar de ser pecadores. Nós precisamos de Deus em todo o processo. É apenas o amor de Deus na nossa vida que pode nos transformar para que a gente aprenda a amar de verdade a Deus e as pessoas. Eu me lembro quando eu, estudante, vendia livros, comportava e trabalhei muito aqui no Rio Grande do Sul, várias cidades da Serra Gaúcha, cidades pequenas, 5.000, às vezes 13.000 habitantes, bem pequenas. E nessas cidades, eu ia, primeira visita de todas, a primeira venda, o início do projeto como estudante para vendas, para pagar os estudos. Eu ia e vendia para o prefeito. Apresentava meu trabalho de férias, sobre saúde e tal, e ele comprava as revistas, os materiais. E aí eu dizia para ele: eu não conheço ninguém aqui nessa cidade, você é o prefeito. Tem alguém aqui que você me indicaria, você agora me conhece, e as pessoas não me conhecem, mas você me indicaria para ir e conversar com essas pessoas?
E ele me dava uma lista, nome, endereço, telefone. São meus amigos pessoais, pode ir nessas pessoas. E aí quando eu chegava na casa da pessoa, a pessoa saía e eu dizia: olha, meu nome é Fabiano e eu estou aqui porque o prefeito indicou que eu viesse falar com você. Gente, era impressionante como as portas se abriam. E as pessoas diziam: eu não te conheço, mas se o prefeito pediu para você vir na minha casa, seja bem-vindo. E as portas se abriam. A experiência com o amor de Deus, a experiência da santificação, da justificação é essa. Não somos nós. Eu não tenho credenciais. Eu não tenho mérito próprio. É Deus. E quando a gente aprende a usar o poder de Deus na nossa vida, quando a gente permite que esse poder cumpra a sua função de transformação do nosso coração, é o único caminho para aprender a amar de verdade e encarnar o amor de Deus em nós. A santificação, a justificação é uma obra de Deus. Alguns textos para você guardar aí do Antigo Testamento. Isso é coisa do Novo Testamento? Não, sempre foi assim. O plano de Deus, o plano da salvação, a execução do amor eterno atraindo o coração dos seres humanos é a mesma desde o início da história. Isaías capítulo 45, verso 25. Veja esse texto. Isaías 45, verso 25. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Como é que Israel seria justo diante de Deus? Guardando a lei mosaica, guardando os 10 mandamentos? Nunca, jamais. Seriam justificados por causa de Deus. Isaías capítulo 53, verso 11, como é que Deus faria isso? O trecho do servo sofredor, Isaías 53, um texto messiânico. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo, Jesus Cristo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Como é que Israel seria justo? Como é que Deus tornaria justo Israel? Por meio de Jesus Cristo, não por meio de Israel. No Novo Testamento, Gálatas capítulo 3, versos 6 a 9, Paulo faz um resumo de como é que funcionou o plano da salvação em Israel. Desde os patriarcas. Gálatas capítulo 3, versos 6 a 9, Paulo escreve: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, diz Paulo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Sempre o plano da salvação foi pela fé, compreendermos que somos amados por Deus, aceitarmos esse amor e esse amor resolver o nosso problema, nos justificar, nos santificar, transformar a nossa vida. E eu faço uma pergunta para você: você consegue crer no que Deus pode fazer por você? Você consegue olhar para você com sinceridade, com tudo diante de você, as coisas positivas e negativas da sua vida, os defeitos que você tem, e você consegue acreditar que Deus pode amar você e pode transformar você em alguém que merece ser amado, mas que foi amado antes de merecer? Eu lembro da história de Charles Blondin, um francês que se tornou um ícone circense e fez muitos números de acrobacia. Isso no final do século XIX. Ele foi o primeiro a cruzar as cataratas do Niágara, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. Esticou uma corda. Imagina naquele tempo esticar uma corda. E no dia 30 de junho de 1859, ele cruzou pela primeira vez, por cima de uma corda, o desfiladeiro de morte das cataratas do Niágara. Mas não foi aquela única vez. Depois disso ele fez várias outras vezes. E aí as pessoas iam já, e virou um show, elas iam para assisti-lo atravessar. Ele atravessou uma vez de olhos vendados. Outra vez ele entrou dentro de um saco, e de dentro do saco ele atravessou a corda. Ele
sentou-se no meio do caminho e fez um almoço, fez um omelete e comeu no meio da corda, pendurado. Outra vez ele pôs uma cadeira com um único pé da cadeira na corda e ficou em pé em cima da cadeira. E já eram tantas as variações que as pessoas, quando eram questionadas, né, pela equipe dele: você acredita que ele vai conseguir fazer isso? Acredito, vai conseguir. Até que finalmente, num dos shows, as pessoas foram perguntadas: bom, se vocês acreditam que ele vai atravessar, você aceitaria subir nas costas do Charles para que ele leve você para o outro lado? E as pessoas foram dizendo: não, eu acredito que ele vai, mas eu não vou. Uma pessoa disse: eu aceito, eu acredito que ele vai e eu confio a minha vida a ele, eu vou subir nas costas dele e vou. Harry Colcord, o empresário de Charles, se tornaram amigos pessoais, e ele confiava tanto no poder, na habilidade do Charles, que ele confiou sua vida a ele. Percebe a diferença entre acreditar e confiar? Você acredita no poder de Deus, ou você confia no poder de Deus para salvar você e transformar a sua vida? Eu queria compartilhar 2 textos com você mais essa manhã para encerrarmos. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10 e Gálatas 2:16. A Bíblia diz em Efésios 2:8: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das suas boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Nós somos obra-prima de Deus. Ele é o protagonista, Ele é o artista, Ele quem tudo faz. Fomos criados em Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. E Gálatas 2:16: no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. Cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Eu queria que você gravasse uma frase no seu coração: não somos salvos por obras, mas jamais sem elas. Fomos criados para o bem. Quando renascemos em Jesus Cristo, nascemos para amar a Deus e amar o nosso semelhante, e viver essa vida de amor à semelhança de Jesus. E isso coloca diante de nós o que o livro A Cruz de Cristo diz: nós não podemos evitar a alternativa inflexível que tais textos bíblicos colocam diante de nós. Não por obras, mas por graça. Não por lei, mas por fé. Não por ações de justiça, mas pela misericórdia dele. E não há aqui nenhuma cooperação entre Deus e os homens. Somente uma escolha entre 2 modos mutuamente exclusivos, excludentes: o dele ou o nosso. Você confia no amor de Deus por você? Confia que o que Ele começou na sua vida, Ele pode terminar? O livro Nisto Cremos, no capítulo 9, diz: até mesmo a resposta humana ao oferecimento da salvação que Deus lhe faz não provém do próprio homem, está sediada em Deus. Nossa fé não é mais que um dom de Deus, de acordo com Romanos 12:3. E o mesmo ocorre com o nosso arrependimento, conforme Atos 5:31, é dado por Deus. Nosso amor manifesta-se em resposta ao amor de Deus, de acordo com 1 João 4,19, e não podemos salvar a nós próprios de Satanás, nem do pecado, nem do sofrimento, nem da morte. Nossa justiça nada mais é do que trapos de imundícia. O que Deus está perguntando para você hoje é: filho, filha, você está permitindo que o meu amor se encarne em você, para que você também seja o meu amor? Assim como Teve e Gold, hoje é um momento de reflexão. Tantos anos depois, pastor, tantos anos depois, você ama a Deus? A sua vida tem sido a experiência da transformação do seu coração?
Eu quero fazer um convite especial para você hoje. Olhe mais uma vez para a cruz. Olhe para você mesmo e responda: o que eu fiz para merecer? O que existe em mim para que Ele tivesse vindo e tivesse tomado o meu lugar? Só existe uma única resposta a essa pergunta: amor. E depois de tanto tempo, é bom saber que as coisas são assim. Ele ama você, e porque ama você, vai transformar você, um dia de cada vez, até que finalmente a plenitude do amor seja minha e seja tua. Cante com a gente essa música, que é uma oração, é um reconhecimento, é uma declaração de fé. Enquanto o nosso grupo entra para tocar a música que vamos cantar nesta série, Ao Olhar para a Cruz, coloque-se de pé e faça essa reflexão. Ao olhar para a cruz, o que eu mereço? Cante com a gente e renove a sua disposição de amar e ser amado por Deus. A Jesus nessa manhã, entoando essa linda poesia que fala sobre o que é o amor eterno. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, a graça me alcançou. Isso que é um amor eterno, um amor incondicional, não precisa de combustível, ele simplesmente ama. Continue cantando. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim.
Você conhece o poder da palavra de Deus? Aquele que disse: haja luz, e a luz passou a existir. Disse: você é meu filho, minha filha. O mesmo poder que trouxe o universo à existência pode trazer um novo eu para mim e para você. Creia nisso. Creia no poder da palavra de Deus. Se essa é a nossa experiência com o amor de Deus, o que somos nós, igreja? Somos uma comunidade escatológica, uma comunidade do tempo do fim, uma comunidade do futuro. O amor de Deus tem esse poder de trazer para o presente aquilo que teremos no futuro. E o amor pleno que vamos experimentar quando Deus terminar a obra dele na minha vida e na sua vida, já pode ser a marca da nossa comunidade. Por que não nos amarmos? Por que não nos tratarmos bem? Seguindo o exemplo de Jesus. Aqui é o lugar onde o amor de Deus é experimentado, por meio de quem nós somos, mas única e exclusivamente por causa de quem Ele é. Bom Deus, nada em nós explica o Teu amor. Ele é exclusivo do Teu coração. Mas com gratidão infinita, reconhecemos que esse amor tão grande, eterno, não podia habitar para sempre apenas no Teu coração. E apesar de quem nós somos, o Teu amor nos alcançou. Ainda não somos quem seremos, mas por causa do Teu amor, já não somos mais quem um dia nós fomos. E por isso, Senhor, segue fortalecendo os nossos passos nessa jornada, nessa caminhada, e nos abre os olhos para a realidade do Teu amor, para que tenhamos um olhar de amor para quem nós somos e para as pessoas que estão ao nosso lado, porque nenhum de nós merece o Teu amor, mas todos nós somos declarados novos em Jesus Cristo. E se esse amor pode nos ajudar a perdoar quem somos, pode nos ajudar a perdoar aqueles que estão ao nosso lado. Ensina-nos esse caminho e nos ajuda a vivermos para as Tuas boas obras em nós, para sermos Jesus Cristo aqui nessa terra até que Ele venha, imperfeitos, mas buscando a perfeição, imperfeitos, mas experimentando a perfeição do Teu amor e do Teu poder em nós. É assim que pela Tua graça seremos santificados por Ti inteiramente e estaremos conservados, perfeitos, para o encontro com Jesus Cristo, o amor que primeiro encarnou, mas que se encarna a cada dia em cada um de nós. Nos abençoa essa manhã, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.